Olá, gente, que a graça e o amor de Cristo esteja com cada um de vocês. Nesse vídeo, eu trouxe dicas importantíssimas para quem já trabalha com a Páscoa, para quem ainda é iniciante. E, esse vídeo tá ótimo, então assistam ele até o final. Ele ficou um pouco longo, mas é por conta das dicas. Mas tem dica muito importante, que vai desde o recheio até a embalagem. Então, segue o vídeo. E eu estava fazendo apenas meia receita, porque era só para tirar foto do meu cardápio. Eu acrescentei meia caixinha de creme de leite, 20 gramas de leite ninho em pó. Se vocês forem fazer com outro leite, digam aos clientes de vocês, coloquem no cardápio que é doce de leitinho, ovo de leitinho ou de leite em pó, algo assim, tá bom? Mas sejam transparentes, o cliente vai saber a diferença. Também acrescentei meia caixa de leite condensado e é bem importante misturar tudo muito bem para que o leite se dissolva completamente e que não fique nenhuma bolinha dentro da mistura, senão vai empelotar. Acrescentei também meia colherzinha de café de manteiga. Eu uso apenas essa quantidade de manteiga porque não fica nenhum sabor residual dela na mistura. Eu não acho legal colocar muito, como tem receitas que mandam colocar uma colher de sopa para uma receita completa. No caso, seria meia colher de sopa para essa quantidade de recheio. Eu não acho que fica legal. Eu acho que fica um gosto muito residual de manteiga. Não acho nada legal mesmo. Daí, mexo bem até chegar nesse ponto, que é quando passo a espátula e ele demora um pouquinho a voltar, mas ele demora bem pouquinho mesmo, tá bom? E ele já começa a desgrudar do fundo da panela. Ele também forma montinhos quando a pessoa pega a espátula e solta assim. Como vocês veem, ainda formou algumas pelotinhas nela e eu decidi passar pela peneira para ele ficar bem lisinho, né? Porque ninguém merece. Daí, passei pela minha peneira e é muito prático. E ele tem que estar quente ainda para poder passar na peneira. Se deixar ele esfriar, não vai ter como, tá bom? Passo ele na peneira completamente, ó só, é bem rapidinho. E coloco no meu recipiente. Eu sempre gosto de colocar em recipiente de vidro com plástico em cima. Esse plástico é aqueles plásticos que a gente compra o rolo, não tem? De sacos para freezer, micro-ondas. Coloco em contato para não criar película. E então, eu já fui fazer o recheio de brigadeiro. Acrescento meia caixinha de creme de leite e 10 gramas de chocolate em pó. Eu utilizo o 32% da Italac. E não, minha gente, não é publi. Como vocês podem ver, eu uso bastante coisa da Italac. Daí eu mexo muito bem o chocolate com o creme de leite e acrescento o leite condensado. E como eu disse, não é publi. É porque são ingredientes de ótima qualidade. Então, o leite condensado é Italac também. Mexo tudo muito bem para poder levar ao fogo. Nesse recheio eu acrescento também meia colherzinha de café de manteiga e levo ao fogo de médio para baixo. No começo eu gosto de colocar no médio e depois levo para o fogo baixo. Eu deixo ele cozinhar até chegar no mesmo ponto que o de leite ninho, que é um ponto que ele fica bem cremoso. E olha só a consistência dele quando sai do fogo. Depois ele pega mais consistência, fica mais durinho. Mesmo assim, fica muito cremoso e a cor dele fica muito bonita. Eu optei trabalhar com a cobertura fracionada meio amarga. E eu uso essa da Mavalério, sendo a cobertura premium. Eu acho muito boa. E outra, ela não fica, o ovo não vai ficar enjoativo, porque a cobertura é meio amargo. E também esse recheio que eu faço não fica enjoativo, sabe? Por conta do creme de leite também. É só elogio. Eu optei pela cobertura fracionada, por quê? Por conta da região que eu moro. A minha clientela também, aqui é muito quente. Não daria muito certo trabalhar com chocolate nobre, já que eu não tenho os utensílios, tipo, eu não tenho ar-condicionado em casa, principalmente na cozinha, para trabalhar com chocolate nobre. E é quase que um item essencial. E a região que eu moro é muito quente. E ele derrete com bastante facilidade. Levo a minha cobertura para o micro-ondas de 20 em 20 segundos e eu derreto ela em 1 minuto. A cada 20 segundos eu tiro, mexo e está pronta. Ela derrete com bastante facilidade. A forma que eu uso é essa de 3 partes, da BWB, a semi-profissional,
de 150 gramas. Essa forma é ótima, é no tamanho perfeito para a embalagem que eu uso também. Coloco o chocolate até a marcação que tem na cavidade da forma. Ela é marcada para colocar a quantidade exata que precisa para cada casquinha. Essa forma tem 5 cavidades e dá para acelerar bastante a produção. Nesse dia, eu só coloquei 4 em 4 cavidades, porque era o que eu ia precisar para as fotos do cardápio. Coloco a parte de silicone em contato com o chocolate. Coloco a outra parte, que é a terceira parte da forma, e dou uma leve pressionada, que o chocolate já vai subir. Daí eu viro a forminha para baixo e vou passando os dedos ao redor de toda a parte do ovo, que é para não ficar nenhum cantinho com bolha de ar. Levo para a geladeira, ele virado para baixo mesmo, que é a forma correta, e deixo lá por uns 15 minutinhos até firmar totalmente. Usei também essa forminha de 3 partes também, que é a melhor para fazer os ovos, de 50 gramas, que é um mini ovo. Como vocês podem ver, ela está quebrada, mas eu já comprei outra, porque essa já é de 2 Páscoas, então não tem forma que aguente. E esse foi o resultado do recheio, minha gente, depois de frio ao sol de ninho. Que cremosidade! E o brilho também. Eu passo meu recheio para um saco de confeitar. Eu estou usando um saco médio. Coloquei em um potinho de manteiga vazio que eu tinha, que eu aproveitei para usar como suporte, exatamente para o saco de confeitar. Mas se vocês tiverem um copo maior, é bem melhor de colocar, tá bom? Coloquei o recheio e enrolei o saco. E ó só o recheio de brigadeiro também. Estou usando a colherzinha do recheio de ninho porque não vai fazer diferença no sabor dele. E eu só tinha usado para tirar o recheio de ninho. Então, para não ficar sujando o talher, usei no de brigadeiro para tirar. Coloquei um saco de confeitar também e fiz a mesma coisa. Tá vendo? Usando o potinho de manteiga. E é bem prático assim, melhor do que ficar segurando com a mão diretamente. 5 minutinhos depois de colocar na geladeira, essa casquinha de 50 gramas já estava pronta. Então eu tirei já para rechear. Ela fica pronta bem rápido porque é bem fininho a casquinha. E olha só, é bem simples de tirar. Tira primeiro a parte de baixo da forma, depois a parte de silicone. Eu usei biscoito Oreo ou bolacha, seja lá como vocês querem chamar, como vocês chamam. Coloquei uma camada do recheio de ninho, uma camada do Oreo, bem trituradinho. Também pode misturar diretamente com o recheio. Eu não misturei porque como era para tirar foto, eu fiz assim. E outra camada do recheio em cima do Oreo. Daí eu passei a colherzinha para deixar ele todo uniforme, nivelado. Então, eu peguei um pouco da cobertura derretida e coloquei em cima para cobrir todo o ovinho. Peguei também um biscoito Oreo, abri no meio desse mini, no caso. Abri no meio, tirei o recheio e coloquei ele bem no centro do meu ovinho. Daí, peguei a outra parte, quebrei e coloquei ao redor, só para dar mais detalhes. Nesse outro que eu fui fazer de M&M's, coloquei um pouco do recheio de ninho embaixo e mais M&M's em cima. Coloquei o restante de recheio de ninho e cobri com chocolate. Daí eu fiz o quê? Coloquei alguns M&M's em cima para decorar. Esse eu fiz totalmente de brigadeiro. Coloquei o brigadeiro, nivelei como eu faço nos outros. Por fim, coloquei o chocolate em cima e coloquei uns granulados. Coloquei esses de miçanga da Chocobol, que eram os que eu tinha aqui em casa. Mas também pode usar granulado normal, desde que seja um granulado que não vá derreter depois que tire da geladeira. Porque depois dessa parte, como vocês veem, os outros dois estavam quase secos já. Mas mesmo assim, o ideal é levar para a geladeira para firmar totalmente. Coloquei na geladeira e isso foi bem rápido, minha gente. E as outras cascas já estavam prontas. Essas cascas ficam prontas em uns 20 minutinhos na geladeira. É bem rápido também. Só que como essas menores são bem mais rápido, ficou pronto mais rápido e deu para mim finalizar logo, né? Daí, essas daí eu já faço diferente. Porque esses daí é os que eu uso na
embalagem da Galvanotec, a G650. Como vocês viram, eu uso essa forminha de papel, que é a número 0, ela é a maior. E eu coloco ela dentro da forminha e coloco a minha casquinha em cima. O primeiro recheio que eu fui fazer para mostrar para vocês foi o de Kit Kat. Eu uso só 2 partezinhas dessa no recheio que eu vou colocar dentro da casca. Daí o que é que eu faço? Eu corto esse Kit Kat em pedaços pequenos, que é a forma que eu gosto de utilizar ele dentro do ovo. Pego a minha casquinha, coloco uma camada bem generosa de recheio de brigadeiro, coloco o Kit Kat depois de colocar essa camada de brigadeiro e por fim completo novamente com brigadeiro. Depois de fazer isso, eu faço algumas pitangas ao redor, só nas bordas mesmo do ovo, porque eu não faço nele todo. Porque no centro eu não preciso, já que eu vou colocar um pedaço do Kit Kat. E para fazer essas pitangas, eu faço com o bico 1M. Mas para quem não tem ele, dá para fazer super com qualquer bico pitanga, que também vai ficar muito bonito. Daí, depois de fazer isso, eu pego as 2 partes que sobrou do Kit Kat, separo e coloco uma no centro do ovo. E olha só o resultado, que lindo. Eu simplesmente amo o jeito que fica esse ovo. Não dá para fazer uma decoração alta, tem que ter cuidado, porque senão nessa embalagem, quando for fechar ela, ela vai ficar encostando em cima, tá bom? Esse outro ovo eu fiz completo, só de brigadeiro. Como vocês estão vendo aí, o de brigadeiro eu completo ele de pitanguinhas. Quem preferir também pode colocar granulado, qualquer granulado da sua preferência. Para fazer o de M&M's, eu faço a mesma coisa que eu faço com o pequeno. Coloco uma camada de recheio de ninho, uma camada de M&M's, outra camada de recheio de ninho, completo com pitanga só nas bordas do ovo e coloco M&M's. Eu sempre tenho cuidado de colocar a letrinha M para cima, que é para as pessoas verem que realmente é do M&M's original. E outra dica é, se forem fazer com outros confeitos de outra marca, anunciem como confeitos de outra marca. Daí eu já comecei mostrando as opções de embalagem. Peguei um mini ovo, embalei no plástico filme, coloquei um saquinho transparente e amarrei com um lacinho. Cortei o excesso e é isso, bem simples, fácil e barato. Nessa outra opção eu fiz o quê? Peguei 2 mini ovos, coloquei na embalagem da Galvanotec, a G650, e dei também as 2 opções de laço, que ficam super lindas. Tanto pode ser um mini laço, quanto pode ser de cetim, e também o laço fácil, que é esse rosinha que eu coloquei na outra embalagem também do mini ovo. E sério, fica muito lindo. Já fazem 2 Páscoas que eu vendo dessa forma. E eu vendo tipo bastante, porque a embalagem sai mais em conta. Então eu consigo vender os ovos mais em conta do que comprando aquelas caixas que são lindas, muito lindas. Mas para mim, eu me adaptei muito bem com essas embalagens. Daí a mesma opção de embalagem, sendo com o ovo maior. Olha só como fica tão lindo. Eu colo com cola quente, geralmente, se for o laço de cetim. Se for o laço fácil, eu só faço amarrar ele na parte de baixo e corto o excesso. E olha só os resultados dos ovos, minha gente, que coisa mais linda. Eu fiz o de Kit Kat, de M&M's, só de ninho, só de chocolate, só de brigadeiro no caso, né? E esses foram os resultados. Fiz também os mini ovos. E olha só, que coisa mais linda. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, se inscreverem no nosso canal e deixar nos comentários o que foi que vocês mais gostaram. Eu espero que vocês vendam bastante nessa Páscoa e espero ter ajudado vocês com as dicas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.